Ai, ai, ai. Tem um outro trecho importante também que eu acho importante a gente falar aqui. O Marcelo Freixo, ex-deputado, e também o presidente da Embratur, até colocou nas redes sociais, chamando a atenção para esse momento da entrevista, que é a questão da tentativa de golpe, né? Durante a entrevista, o próprio Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, de certa maneira, ele admite que houve um planejamento do golpe na avaliação do Marcelo Freixo. Vamos até assistir esse trecho da entrevista. E olha só, vamos combinar o seguinte, vamos enforcar o Fábio. Então nós dois temos a ideia, vamos enforcar o Fábio. A gente vai lá e compra uma corda, deixa a corda guardada lá em casa. E daqui a pouco, quer saber, cara, maluquice isso, vamos deixar isso pra lá, vamos tomar conta da nossa vida. A gente tentou cometer algum crime? Mas isso aí Não, minimamente é senhor aberto à cometeu discussão, algum né? crime, Porque eu tem sou o chamado... cogitou, mas desistiu. Tem Um exemplo drástico, assim, para que todo mundo entenda. Porque, Basília, para um crime ser tentado, mas a assim, pessoa tem que ter tentado podem ser alguma atos preparatórios de um alguma crime, né? Pois é. Ele admite os atos preparatórios nesse caso, então, o Sakamoto, como é que você interpreta este momento? Quer dizer, admite que houve uma tentativa de golpe com essa fala? Ele não admite, mas ele admite. Ele diz que não admite que houve uma tentativa de golpe, ele não admite que houve uma tentativa de golpe, mas sim, ele admite o quê? É algo que sim está previsto na legislação. Ele admite que houve conspiração para golpe de Estado. Né? Eu acho que isso é bem relevante, né? Quando a gente vai analisar o artigo 359-M do Código Penal, né, a gente está discutindo o quê, né? O artigo, eu vou até colocar aqui textualmente, tentar depor por meio da violência ou grave ameaça, ou seja, não precisa ser violência necessariamente, governo legitimamente constituído, né, prevido a pena, e aí somando a pena à violência, porque a proposta ela não prevê violência. O bolsonarismo fala, mas não teve tanque, não teve arma, não teve fuzil, não precisa ter, porque é violência ou grave ameaça ao ao governo legitimamente constituído, né? Então, o que que acontece? Você não precisa ter grupos organizados, tipo, no meio da rua com armas, você não precisa nada disso, de tanques, né? De tudo, você não precisa nada disso para você ter um golpe do ponto de vista hipotético. E, é claro, a legislação, ela pune a tentativa, né? A conspiração voltada para o golpe, mas não o golpe em si, porque se houve o golpe, é claro que não vai ter punição, né, minha gente? Porque teve o golpe, não teve golpe. Se teve golpe, não vai ter punição, porque aí a pessoa continua no poder e qualquer pessoa que tente punir alguém que fez um golpe morre, né? Ou vai presa e tudo aí vai. Então, o que acontece, Fabiola? Existe, você vai falar com constitucionalistas, com tudo, eles falam que existe, né, farto material probatório para mostrar, né, que houve um consistente planejamento desse crime, que houve uma tentativa de colocar esse crime na rua e que só não foi possível por conta de algumas dificuldades. Dificuldades, muitas delas notadamente ligadas à própria incompetência do grupo que estava nisso, né? Ou mesmo da percepção de outros atores de que aquilo não ia dar em nada. Se as Forças Armadas tivessem percebido que, na verdade, o Bolsonaro tinha mais apoio internacional, porque teve várias coisas que dificultaram isso. Não tinha apoio dos Estados Unidos, não tinha apoio internacional, não tinha um apoio de uma parte do empresariado, de outra parte tinha, não tinha apoio de uma parte significativa do Congresso, nem do Supremo Tribunal Federal, nem de governadores, nem da imprensa, nem de uma parte significativa da sociedade. Mas não significa que você não tinha esse apoio, que o pessoal não tentou, tentou. Só que se tivesse esse apoio, talvez uma parte do Exército, o Exército e a Aeronáutica teriam entrado de cabeça também. Né? Não dá para dizer, tem gente que é legalista, seria legalista sempre, em toda situação, tem forças que não entrariam. Poderiam ter entrado, mas viram que não tinha esse suporte, porque esse grupo não tinha conseguido costurar, porque aqui você tem uma série de relações diferentes. O fato é que essas conspirações, né, eles mostram que houve uma tentativa que se encaixa totalmente no Código Penal, nesse ponto do Código Penal, né? Houve uma. Mas estamos sendo punidos vamos ser punidos por um crime que a gente não cometeu. Exatamente, o crime não é o golpe. O crime é conspiração, é preparação. E ele não negou, ele falou: mas é uma minuta de estado de sítio, que pode ser qualquer coisa. Olha, a gente está fazendo uma PEC. Aí ele veio com uma história, né, ele falou: a gente está fazendo uma PEC para aumentar, para discutir os ministros, os limites do Supremo Tribunal Federal, para aumentar ministros e tal. Ou seja, a gente está fazendo golpe também?
não, vocês estão discutindo isso dentro do arcabouço legal, dentro do Congresso Nacional. E você não pode cometer um golpe de Estado nem dentro do Congresso Nacional. O Flávio, ele é muito. Ele se saiu o quê? Toda vez que ele era colocado contra a parede, ele jogava uma coisa para falar, isso, sendo que não tinha relação. O fato é que ele joga elementos na entrevista mostrando. A entrevista do Flávio comprova que o pai tentou um golpe. Sabe? Por quê? Porque ele menospreza esses fatos, mas ele não nega os fatos colocados. E a gente percebe, né, ô Josias, que é justamente nessa linha de defesa que Bolsonaro vai atuar, né? De que foi uma tentativa, porque é curioso que eles não negam que isso tenha acontecido, né? O próprio Bolsonaro lá falou da minuta no evento que ele Ficou fez na impossível, né, Paulista. Fabiola? Ficou impossível, né? O Flávio Bolsonaro ele ecoou durante essa entrevista, com menos talento, a pregação da defesa do pai dele. E, diante de todas as provas reunidas pela Polícia Federal, os advogados não podem mais negar o que se tornou inegável. Há documentos, áudios, vídeos. Tenta-se, então, sustentar essa tese segundo a qual o Bolsonaro não ultrapassou a fronteira dos atos preparatórios. Ele comprou a corda, para usar a analogia do Flávio Bolsonaro, ele comprou a corda, dois comandantes militares recusaram a ideia de enforcar a democracia, o ajudante de ordens dele colocou a corda, enrolou a corda no pescoço do ex-chefe, e agora a Polícia Federal ajeita o nó que o Supremo vai apertar no instante em que o Bolsonaro foi escalado para subir ali no cadafalso. Então ele comprou a corda para se enforcar. Agora, a tentativa de enforcar a democracia já basta, já é tipificado como crime no Código de Processo Penal. Então, ele se enroscou. Não dá para ficar argumentando que ficou nos atos preparatórios. Em verdade, ele se enforcou.